Bom dia! Hoje é terça-feira, 12 de dezembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje recebemos o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Jefferson. Um bom dia especial a você que nos acompanha aqui ao vivo no Bom Dia Baixada. Um prazer poder sempre estar aqui falando da cidade de São Vicente. E hoje é ainda mais importante, vamos fazer um balanço e boas notícias vêm por aí, né, prefeito? Muitas boas notícias, um ano, de muito trabalho, mas que vai refletir em conquistas importantes para São Vicente no ano de 2018. Sem dúvida nenhuma. E também o secretário de governo da cidade, Jefferson Teixeira. Secretário, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, prefeito. Um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. E você que está saindo de casa ou que está em casa, mas longe da televisão, pode participar do nosso programa e interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Prefeito, terminando 2017, dá para dizer que a casa foi colocada em ordem? Olha, Nathalie, o balanço é muito positivo. Superamos muitos obstáculos, conseguimos colocar a cidade de novo numa pauta positiva, vários projetos em andamento, licitações que estavam paradas, convênios parados, mas sei ainda dos nossos desafios, muitas coisas teremos para fazer nesses próximos anos, mas eu sempre tenho falado e insistido que esse governo precisa ser construído, com muita responsabilidade. Não dá para a gente hoje fazer loucuras, não dá hoje para a gente comprometer orçamento, porque o gestor público ele precisa fazer tudo isso de uma maneira que cada passo que ele dê, ele tem que ter a certeza de onde ele está pisando. Então, a nossa meta nesse ano de 2017 foi colocar a casa em ordem. E ela estava bagunçada, né? Estava muito bagunçada, né? Pegamos a prefeitura com muitas dívidas, com muitos problemas, mas nós sabíamos desses desafios, sabíamos dessas dívidas. Fui vereador 8 anos, acompanhei diretamente a administração, então nós temos a obrigação de fazer com que esses problemas tenham soluções. Então, diante disso, nós temos uma equipe muito comprometida que está trabalhando para a gente conseguir, para cada problema, encontrar uma solução. Prefeito, quando o senhor assumiu, tua equipe levantou uma dívida de aproximadamente 1 bilhão. É verdade. Muitos zeros, né? Uma cifra que a gente para pensar que num ano de crise seria quase impossível superar, quitar as dívidas, e muitas dívidas foram quitadas. O que foi, o que já está acertado e o que precisa ainda e fica pendente para 2018? Dessa dívida de 1 bilhão que nós encontramos na prefeitura, cerca de 500 milhões, meio bilhão, nós já colocamos em negociação, já fizemos os parcelamentos, nós estamos pagando no mês a mês. Nós priorizamos aquelas dívidas que nos impediam de ter acesso a determinados financiamentos, a determinados convênios, alguns recursos que viabilizariam obras importantes na cidade de São Vicente. E diante disso, com essas prioridades, fomos trabalhando ao longo desse ano de 2017. Deixamos aí mais meio bilhão para a gente trabalhar e negociar já nos próximos anos. Sempre faremos isso com muita responsabilidade, porque cada centavo negociado você precisa pagar. Claro. Não adianta você negociar, e você não pagar, tira... e achar que não vai ter que Exatamente. pagar, né? Exatamente. Você tira uma certidão, você tira outra certidão, mas se no mês seguinte você não pagar, novamente a cidade fica negativada. Isso tira a credibilidade da cidade de São Vicente. Então nós estamos fazendo isso com muito planejamento, com essa responsabilidade que tem que ser uma marca do nosso governo. A nossa secretária da Fazenda fez isso com sua equipe, com grande habilidade, junto com o nosso secretário de governo, o secretário da administração, todos os secretários entenderam esse momento de economizar. Sim. Um momento que a gente precisa enxugar mesmo todas as nossas despesas, fechar a torneira do desperdício. Essa foi a nossa meta em 2017 e os resultados começam a aparecer com obras importantes que a gente já vai começar a entregar agora já no início de 2018, obras na educação, obras na saúde, no esporte, na cultura.
temos muitas obras aí para poder entregar, obras emblemáticas, né, que estavam paradas, que nós tivemos acesso novamente aos convênios. São mais de 150 convênios que estavam parados na cidade de São Vicente. Convênios antigos, convênios que trazem, né, para São Vicente uma possibilidade de você investir em infraestrutura de obras importantíssimas, né? Ser atrativo, de pavimentação, né? Exatamente, porque São Vicente é uma cidade que, com esses últimos anos, por ter ficado parada, por ter ficado... né, prefeito? Exatamente, estagnou. E uma cidade que para um dia já causa um grande transtorno. Imagina uma cidade 4 anos parada. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo, nós estamos fazendo isso incansavelmente. Esse foi um ano, assim, bastante desgastante para todos nós, porque a população, Nathalie, ela quer que a gente faça as coisas de um dia para o outro. Quer ver o problema resolvido. Exatamente. Até porque, assim, São Vicente, como Cubatão, veio de anos de abandono. É verdade. Né? Então, quando uma nova administração é eleita, toda a expectativa é depositada naquela administração. Então, a população, às vezes, não consegue entender ou ter o discernimento que, para ter o que precisa, é preciso antes colocar em ordem. Sim, não tem jeito, é necessário esse trabalho, a gente precisa ter calma, a gente tem que ter muita paciência, porque muitas vezes nessa ansiedade nós cometemos erros, então a gente tem que trabalhar com o pé no chão, a gente precisa estar muito focado, a gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente está fazendo. Sem dúvida. Essa certeza te dá essa tranquilidade, né, do caminho certo, de que as coisas no seu tempo vão acontecer, e dessa forma a gente está conseguindo tocar, a gente está conseguindo aí desenterrar, né, projetos que estavam já esquecidos na cidade de São Vicente. Eu me lembro, falando aqui da educação, que é uma área que nós, né, temos um carinho todo especial. Nós tínhamos aí 7 creches com as obras paradas, já há quase 10 anos. Abandonadas, brancos, né? Exatamente. O pior é que elas foram iniciadas e aí abandonadas, e diante disso tem uma degradação da obra muito grande. Isso gera um prejuízo para a municipalidade. Sim. Nós conseguimos retomar, fizemos todo um trabalho junto à FNDE, fizemos um trabalho junto ao Ministério da Educação, com as nossas equipes, e hoje essas obras já estão em andamento. Das 7, 4 já estão em andamento, 2 nós entregaremos já em janeiro, as outras 2 a gente vai entregar no segundo semestre de 2018. E certamente até o fim do mandato, todas as 7 estarão Todas elas, se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. Estou cobrando muito a nossa equipe para isso, porque nós temos um déficit em relação às creches de 0 a 3 anos, precisamos dar uma qualidade melhor às nossas creches. As creches, elas estão construídas, né, em prédios alugados, em imóveis alugados. Adaptados. Então, quando você faz uma creche nova, num novo contexto, né, com as normativas, tudo certinho, isso dá uma qualidade melhor para o profissional e para os alunos da nossa rede. E a gente sabe que é na educação infantil que se consolida a base da criança, a base da educação, né? Trabalhando com as crianças, você consegue construir, né, uma cidade melhor que tenha mais qualidade de vida, né? E nós lá, em especial, o prefeito tem investido muito nessa área. Além dessas creches que estão sendo retomadas, nós trabalhamos para que novas também sejam construídas, né? Porque hoje a maioria são todas creches adaptadas que não podem receber os alunos com qualidade, né? E é nessa fase que a gente precisa melhorar o ensino da cidade. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que, pelo que o Pedro falou, o prefeito falou, a ideia de gestão em São Vicente seja resolver os problemas e planejar a cidade. Planejamento, isso é o nosso lema hoje em dia, tem sido planejamento. Né? Eu, em especial, trabalho com a Secretaria de Governo, que é a secretaria responsável pelas licitações. Então, a gente vê muita ansiedade dos secretários, né? A cobrança, as licitações não estão saindo, mas tem um procedimento a ser seguido, né? Uma lei a ser é uma burocracia, né? Há uma burocracia. E assim, querendo ou não, nesses últimos anos, criou-se lá o costume de não seguir a lei, né? Então, não tem como. Eu, como advogado, tenho que falar, vamos seguir a lei, o procedimento. Porque senão quem responde são os próprios secretários, é o prefeito, né? Então, a gente tem que agir com responsabilidade, não tem como fugir disso. Mas as coisas estão saindo, né? O resultado tem sido muito positivo. A primeira vez que eu te entrevistei, prefeito, o senhor disse que o seu desejo era que o vicentino tivesse a sua autoestima resgatada. É verdade. Andando pelas ruas hoje, o senhor já sente isso? Sem sombra de dúvidas, Nathalie. Isso é, né, assim, é uma coisa muito gostosa do nosso dia a dia, né? Aquele abraço que você recebe das pessoas, daquelas pessoas anônimas, daquelas pessoas que você não conhece, que você não tem nenhuma relação, e que elas agradecem pelo que tem sido feito, né?
Eu insisto aqui que nós temos aí grandes desafios pela frente, sabemos dos problemas que a cidade tem, não escondemos isso, muito pelo contrário, isso é o que me motiva, isso é o que me dá ânimo todos os dias para acordar cedo, dormir tarde, trabalhar bastante, para mudar a realidade da cidade. Mas muito já tem sido feito, né? A questão da zeladoria da cidade. Hoje é uma outra cidade, uma cidade limpa, uma cidade, né, decente, uma cidade que os serviços voltaram a funcionar. Nós falamos há pouco aqui da importância da educação. As nossas escolas hoje, elas funcionam, né, tem merenda para as crianças. Com a carga horária normal, às 4 horas. Tem alimentação escolar para as nossas crianças de qualidade, uma alimentação escolar muito boa, por sinal. Nós temos aí tudo funcionando. Agora, é lógico, quero melhorar cada uma das áreas, cada um dos serviços, mas a própria encenação que nós já realizamos agora nesse ano de 2017, vamos agora em 2018 fazer a nossa 36ª edição. Isso tudo ajuda, são ferramentas importantes para fazer esse resgate da autoestima. Fizemos agora uma decoração de Natal, que né? Tá linda. Que ficou linda ali na Praça 22 de Janeiro. Tá linda, tá linda. Custo zero, custo, né? Custo zero, fomos conseguindo com amigos, com parceiros, secretários se mobilizaram, cada um foi lá, ajudou um pouquinho e a gente fez, fizemos Passei no domingo lá, a praça estava tomada por crianças, famílias, idosos, pessoas consumindo os doces na biquinha, é emocionante, da forma como foi recebida pela população. Isso é muito gostoso, isso não tem preço, né, Aliás, Nathalie? a biquinha, a retomada da biquinha foi um marco, logo né, num prefeito? primeiro momento, em 20 dias, né? Mostrando que a força de vontade, ela supera esses desafios. E força de vontade não falta para todos nós que, né, compomos o governo, que estamos aí, né, imbuídos todos de fazer essa transformação da cidade nesses próximos anos. Agora, cada gesto que você vai fazendo nesse sentido, uma árvore de Natal que você faz, as atrações que nós estamos fazendo, levando o Papai Noel, passeando ali pelo centro da cidade, Papai Noel distribuindo, né, bala, pirulito para a criançada, tal. São ações simples, Sim. São ações que não têm custo para o município, que às vezes as pessoas na maldade, não precisa fazer isso, tapa o buraco da minha rua. Eu quero tapar o buraco da rua, mas também quero fazer isso, porque isso tudo é importante. Os símbolos, eles têm um valor, claro, né, imensurável. Então a gente precisa, através dos símbolos, fazer com que esse resgate da autoestima seja feito com a população. Quando o senhor assumiu, existia um desgaste muito grande na relação com os servidores públicos. Com muita razão. Muita razão. Ninguém trabalha para não ter o seu salário no fim do mês. Todo mundo tem conta para pagar e eles vinham de meses e meses sem receber. Como é que foi 2007 com relação aos servidores públicos e qual a previsão para 2018? A gente pode falar que há até a possibilidade de se discutir um reajuste salarial? Nathalie, tudo, né, que nós temos feito na Prefeitura nesse ano de 2017 foi pensando no funcionalismo, né? Todos os nossos passos, cada uma das nossas despesas foi pensando no funcionalismo, porque há 2 anos o funcionalismo não tem um reajuste. O funcionalismo vinha de 3 anos, 2 anos e pouco, com salários atrasados. Desde 2014, o funcionário saía de férias e não recebia. Eles se aposentavam e não recebiam as suas indenizações, né, de aposentadoria. Então, tudo isso criou um desgaste e um desânimo e um descrédito por parte da administração junto ao funcionalismo. Então, nós estamos mostrando para o funcionalismo que nós trabalhamos para eles. Ao longo desse ano... Porque sem eles é muito difícil, não tem jeito, veja. A máquina não anda. Toda a parte de zeladoria, do serviço administrativo, que tem andado na prefeitura, a gente tem feito com as mesmas pessoas, com o mesmo número de pessoas, mas a gente tem feito com pessoas dispostas hoje a trabalhar. Porque, veja, com salário em dia, com todo esse resgate desse passivo, férias, aposentadoria sendo colocado em dia. Esse ano nós pagamos, né, férias em dia para as pessoas, nós conseguimos pagar 50% do 13º na data de aniversário do servidor, pagaremos o 13º no dia 20 de dezembro, salários todos eles, né, de janeiro até agora, em dia sendo pago. Então isso é uma demonstração de respeito da administração, não é
mais do que a minha obrigação também. Claro. Eu não estou falando aqui que eu estou fazendo um favor, mas eu estou fazendo para o funcionalismo público aquilo que é obrigação do gestor, o que deveria aquilo que é o meu compromisso, feito, exatamente aquilo que a gente não deveria estar discutindo. De ser feito, né? Mas veja, esse ano de 2017 eu não estou me organizando para pagar 13 salários, nós nos organizamos para pagar 15 salários, porque tinham 2 pendentes. Isso tudo tem todo um reflexo econômico no município, começando pela questão da lei de responsabilidade fiscal, pela questão do teto que a gente tem que cumprir, né, dentro do limite prudencial, que é 54%, o permitido, nós assumimos com 60%. 60%, exatamente. Conseguimos agora alcançar 54%, ou seja, é uma grande vitória de toda a nossa equipe, né? Insisto aqui do trabalho da Secretaria da Fazenda, né, da Secretaria da Administração, é um trabalho em conjunto, de um esforço conjunto que a gente tem feito, e quem ganha com isso é o funcionalismo, porque aí vai a resposta à sua pergunta. Eu posso entrar 2018 fazendo uma discussão de fazer uma correção salarial. Antes não me permitia fazer isso. Agora, nós estamos no caminho para isso. Vamos alcançar o 51,3, que aí nós podemos fazer qualquer alteração salarial, nós podemos pensar em fazer com que os concursos que foram feitos, né, anteriormente sejam já prorrogados agora e a gente possa iniciar um chamamento dessas pessoas que passaram nos concursos aí, seja da educação, em outros concursos, mas tudo isso a gente tem que fazer com a responsabilidade de quem sabe aonde quer chegar. Então, hoje, a nossa administração está fazendo um trabalho que tem a convicção do que vai, né, colher no dia de amanhã. Exatamente. E mais do que isso, não só no dia de amanhã, nos próximos anos, né, Sim, prefeito? Porque as pessoas às vezes acham que a gente administra por 4 anos. Não é assim, não deve ser assim, não pode ser assim. É isso que tem que acabar na política. É isso que tem que acabar na política, Natália. Ao longo dos anos, os gestores, eles foram dando benefícios, fazendo graça, tal, não sei o quê. Mas chega uma hora que alguém tem que pagar essa conta. Sim. E aí não consegue pagar, porque você tem que juntar isso, esses benefícios, todas essas coisas, né, que são conquistas importantes, mas tem que ser dada com responsabilidade. Porque chega uma hora você tropeça, né, naquilo mesmo que você acaba fazendo num primeiro momento que parece ser uma gentileza, que parece ser um agrado. A gente não pode, a política não pode viver de gentileza e nem agrado, até porque a lei é muito dura. Sim, a lei não perdoa o gestor, né? E essa política, principalmente com os servidores, foi uma política de austeridade, né? O prefeito tomou as medidas de cortar gratificações, horas extras. No primeiro momento houve uma rejeição dos servidores, mas aos poucos eles foram entendendo que era necessário. E com o salário em dia, se tornou uma certa motivação para que eles também trabalhem e tenham essa esperança de que esse ano a gente possa... porque se a gente imagina que pegou com 60, chegou em 54, em 12 meses... É verdade. Em 12 meses foi numa velocidade... Foi muito. Grande. Isso, né? Mas foi diante disso, né? Desse corte de custos que conseguimos chegar nesse resultado. Foi um trabalho árduo, mas foi necessário. É verdade, mas que é muito importante a gente falar também, Nathalie, que isso não é fruto só de corte. Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam, cortar é fácil, mas só cortar nós não chegaríamos nos 54%. Claro que não. Aumentar a arrecadação. A gente conseguiu aumentar a arrecadação também. Que isso, num ano de crise, Num né? ano de crise. Que isso é reflexo do quê? Da credibilidade da administração. A partir do momento que a administração ela passa a ter credibilidade, que os serviços públicos voltam a funcionar, as pessoas elas também vão lá e pagam o seu imposto. Porque é muito difícil você pagar o imposto e não ver o dinheiro revertido para o serviço que você Serviços precisa. básicos, né, como coleta de lixo, né, atendimento no escolar, né, aulas acontecendo todo dia o que não tinha, merenda, né, então são serviços básicos que não haviam sendo prestados. E na época em que a administração estava no governo, eu estava trabalhando em São Vicente. Era muito triste você passar pelas ruas da primeira cidade do Brasil e ver ela tomada por lixo. É verdade, é triste. Isso me incomodava muito, as pessoas falavam, cada matéria que saía em relação a isso, né? Virou notícia nacional, exatamente, né, mexia muito. Eu tenho a família da minha esposa é de Belo Horizonte e muitas vezes saiu, né, em algumas matérias aí de repercussão nacional, as questões do lixo, do abandono da cidade, isso tudo as pessoas ligavam para a gente, elas mandavam mensagens falando sobre isso. A gente, né, ouvia com muita tristeza tudo isso. Então,
Esse foi o grande, eu acho que, reflexo dessa nossa administração, foi essa mudança no cenário da cidade. No dia 1º de janeiro, né, no dia 31 para o dia 1º, a gente no primeiro minuto foi para a rua, todo mundo voluntariamente, fizemos um mutirão e fomos limpando, colocando a cidade em ordem. E é impressionante hoje como as pessoas fiscalizam. Sim. As pessoas mandam para mim no meu Face, no meu WhatsApp, tal, para poder falar, ó, Pedro, tem um descarte irregular, tem um resíduo aqui que foi despejado irregularmente e tal. Isso é muito bacana, porque as pessoas também estão preocupadas com a cidade, né? Elas começam a cuidar, cidade. Exatamente. Quem ama, cuida, já diz o ditado, mesmo, né? Quem ama, cuida. Sim, sim. E abrimos o segundo bloco, dando espaço para as notícias da região. Meio século ajudando jovens a entrar no mercado de trabalho. Fundado em 1967, o Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social, o Campus de Santos, já formou mais de 90 mil alunos. Há 50 anos, o campus recebe jovens entre 14 e 24 anos em situação de vulnerabilidade social. Durante 3 meses, eles passam por um curso de capacitação e se preparam para o mercado de trabalho. Desde o início, eles ensinam tudo, desde o Excel até rotinas administrativas. Então isso ajuda muito dentro da empresa, é para a vida. Natália é uma das aprendizes. Há 8 meses, trabalha como auxiliar administrativo em uma imobiliária. Eu consegui criar muita responsabilidade, porque desde pequenininha eu sempre quis ser muito mais, sabe? E aí eu consegui ser mais responsável, dei muito mais valor pro dinheiro, porque a gente, quando batalha de verdade pelo que quer, né, a gente consegue dar muito mais valor. Segundo o presidente do centro, o Campus Santos atende 1.200 adolescentes. 1.000 são contratados por 200 empresas parceiras. 35% dos jovens do campus, esses que vestem o uniforme do campus, são os principais responsáveis pelo sustento na medida em que seus pais encontram-se desempregados. 40% tem mais um membro da família empregado, então isso significa que grande parte dos nossos jovens são os principais responsáveis pelo sustento familiar. Agora, um dos desafios é tirar do papel o projeto da nova sede para ampliar os serviços. O novo prédio vai ser construído onde atualmente funciona o estacionamento da instituição. A nova sede vai contemplar aí uma grande estrutura de salas de aulas, de auditórios, além de toda a parte administrativa, dando melhores condições para os nossos técnicos poderem atuar em prol desses jovens. Isso é entrega de cidadania. É pensar no futuro dessas crianças, é pensar no futuro, sim, da nossa região e do nosso país. E voltamos com os nossos convidados. Hoje estão comigo na bancada o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e o secretário de governo da cidade, Jefferson Teixeira. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Secretário, em São Vicente não é só o menor, mas o maior aprendiz, é isso? Sim, sim. Recentemente aprovamos um programa novo lá, através de uma lei, o programa do Jovem Aprendiz, que amplia a faixa etária de atendimento. Então, hoje o jovem pode permanecer nesse programa até os 24 anos. Que é justamente na idade universitária. Isso, incentivando o primeiro emprego, né, para que ele, nesse período que ele está na faculdade, que ele tenha dificuldade de trabalhar, que ele possa continuar com o programa. São quantas unidades? Hoje São Vicente conta com 5 unidades que prestam esse serviço de aprendizagem, né? Temos convênios com 3 delas e o objetivo nosso é ampliar para que as outras também possam aderir ao programa. E essa é uma faixa etária, prefeito, extremamente delicada. Quando a gente sempre fala de pesquisa de emprego, a primeira oportunidade é sempre o maior desafio da carreira, né? E geralmente as pessoas querem essa experiência, querem esse primeiro emprego, que alguém se arrisque dando esse primeiro emprego. Mas a prefeitura ela tem também muita responsabilidade em relação a isso. E nós temos trabalhado muito para poder proporcionar esse primeiro emprego, a exemplo de programas que nós já tivemos na cidade de São Vicente, como Tripulantes do Futuro, que conseguiam inserir no mercado de trabalho, a exemplo do próprio GEPOM, das ETECRES que nós temos hoje na cidade, em parceria com o governo do estado. E esse programa, né, de ampliação da faixa etária foi super positivo em São Vicente
E, mais uma vez, a Câmara... Acaba abraçando, né, toda essa população, Sim, né? e a gente consegue ampliar a faixa etária. E a Câmara, mais uma vez, foi super parceira, porque nós compartilhamos essa ideia de ampliar e a Câmara, né, aprovou esse projeto que nós encaminhamos. O Jefferson, ele acaba até na Secretaria de Governo tendo esse papel junto com a Câmara, de muitas vezes de conversar, intermediar, de levar os projetos, né, para a Câmara, para que sejam discutidos, que eles possam ser, né, não só discutidos ali pelo Parlamento, ali pelos vereadores, mas que passe pelas comissões também. E compreendidos, Sim, né? É verdade, mostrando qual a intenção daquele projeto. Essa relação é muito saudável, muito positiva e tem dado certo. É uma experiência que nós colocamos esse ano, desde o início do governo, e o Jefferson tem cumprido aí essa responsabilidade com muita maestria também. Sem apoio a gente não governa, né, Jefferson? Não é possível, não é possível. E nós tentamos, né, de certa forma, estreitar essa relação, né? Outro dia eu estava até conversando com um vereador, inclusive o mais antigo da casa, ele estava me dizendo, já estou aqui há quase 35 anos e nunca tinha visto um secretário vir aqui até a Câmara. Então nós estamos tomando cuidado de toda semana, fazer reuniões com eles, né, levar os nossos projetos, ouvi-los, né, naquelas demandas que eles precisam, são muitas, e tentando atender, né, e dar mais credibilidade para a Câmara e que ela participe do nosso governo. E isso estreita uma relação que é extremamente importante para a manutenção de um governo saudável, né, Pedro? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu acredito muito nisso. Fui vereador 8 anos. Sim. Tenho a convicção da importância disso, porque muitas vezes... Faltava isso. Faltava. Nós sempre tivemos, né, alguns secretários que frequentam a Câmara, que participam, como nós temos atualmente o nosso governo, de secretários que sempre estão lá, mas muitas vezes sem esse objetivo de fazer essa discussão, de ouvir também. Porque a Câmara tem uma grande experiência e um peso de responsabilidade muito grande. A Câmara, ela está ali no dia a dia, amassando barro, a Câmara está ali no dia a dia, onde muitas vezes o morador bate na porta. Exatamente, todas as reivindicações, antes de chegarem à Prefeitura, elas passam pela Câmara. E a gente tendo um secretário ali, que todas as sessões está presente, que leva os projetos, que explica cada um dos projetos, não fica aquela coisa fria do papel. De entrega, que você né? entrega de o papel, exatamente. Sim. Despachar. Então vai, discute, fala os prós, os contras, ouve a Câmara, acata a sugestão da Câmara, porque a Câmara tem essa experiência e que pode contribuir. Muda isso aqui, isso aqui não está legal, isso aqui talvez possa... né, melhorar. E é um trabalho costurado a várias mãos. Exatamente. Então, quando o projeto chega, ele já foi amplamente discutido. Muitas vezes as pessoas não entendem e falam, a Câmara aprova o projeto ali. Quando é lido em plenário o projeto, quando é colocado em votação, todos os vereadores já discutiram, já debruçaram-se sobre o projeto, conversaram com o secretário, com o prefeito, passou pelas comissões, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, que geralmente são as comissões que vai e volta, impede aquele vai e volta que retarda a aplicação de uma lei e transformá-la em realidade. Porque normalmente uma lei ela gera interpretações que podem, né, travar o processo. Então, aquilo que tem a dúvida, a gente tenta elucidar e, se necessário, fazer alterações para que seja adaptado. Mais uma vez, é a questão da celeridade. Né? Exatamente. A gente pega na celeridade. Falando em discussão, está em discussão no Guarujá, principalmente. Em Santos já foi aprovado, mas hoje deve ser votado o ISS sobre as atividades portuárias. Isso virou uma grande discussão na região, né, com prós e contras, gente a favor e gente contra. São Vicente, como se posiciona e de que maneira pode até se beneficiar? Então, Nathalie, São Vicente, hoje, nós não temos aí uma discussão para aumentar o ISS sobre a atividade portuária. Não é a nossa intenção, nesse momento, fazer isso. Santos e Guarujá, eles já têm essas atividades muito fortes em suas cidades. Então, isso permite com que eles façam essa discussão, que eles ampliem, é legítimo. Necessário. É necessário, muitas vezes, por conta das questões, né, da dependência de certos tributos para você poder arrecadar, para você poder conduzir a cidade. Agora, como São Vicente não tem essa atividade, né, fomentada, não tem essa atividade forte dentro da cidade, nós vamos manter os 3% que nós temos, não será ampliado nesse momento, e nós, obviamente, que nós estamos na brecha lá, esperando, né, aqueles que tiverem interesse de investir na cidade. Nós temos já uma zona industrial na área continental. A área continental tem toda uma possibilidade de receber, não é?
essas expansão, atividades, de fazer essa expansão. Nós estamos agora num plano diretor sendo discutido, na lei de zoneamento da cidade. Queremos finalizar em junho, julho do ano de 2018. Né? Faremos um ciclo de audiências públicas, discutindo com toda a comunidade, com o legislativo, fazendo cumprir todos os ritos e as discussões necessárias para a gente ter essa lei de zoneamento e o nosso plano diretor, né, renovado depois de quase 15 anos aí, que ele não sofre uma alteração. Então, diante disso, a gente está aberto para discutir, para poder fazer reuniões aí com esse segmento, para que a gente possa ter em São Vicente esse crescimento, também esse desenvolvimento na área portuária. Sem dúvida nenhuma. Falando em crescimento, em desenvolvimento, em cidadania, como é que está a questão da licitação do Parque Bitaru, do conjunto habitacional, secretário? Então, vai sair. Dentro dos próximos dias, nós iremos publicar o edital, né, de chamamento para as empresas que tenham interesse em serem contratadas para poder dar continuidade ao processo, né? Lá, como o prefeito ressaltou, nós recebemos um estado de degradação muito avançado. Então, uma primeira etapa, nós temos que refazer, deixar do jeito que estava, para poder receber os novos recursos para dar continuidade na obra, né? Nós conseguimos lá um recurso que está disponível na CDHU, através do deputado Caio França, em torno de 3 milhões, que será o suficiente para deixar a obra no estado de continuidade. Mas dentro dos próximos dias, aí, acredito que em 10, 15 dias estará sendo publicado o edital de retomada dessa obra. São Vicente já tem atraído a atenção da iniciativa privada, secretário? Sem dúvida. Isso nós temos sentido nas próprias licitações, né? Os próprios funcionários e servidores dizem que muitas licitações eram desertas. As empresas não tinham interesse, né? Porque não recebiam. Então, diante desse novo trabalho que as empresas começaram a receber, estão recebendo em dia, os pagamentos dos produtos fornecidos estão sendo feitos rigorosamente em dia, despertou um interesse assim inigualável. Tem licitações que chegam a vir 10, 15 empresas para participar. Isso é muito lucrativo para a cidade, né? Porque o preço diminui. A disputa é maior, o preço diminui. A gente tem pago de uma forma mais barata nas compras da prefeitura. Prefeito, com relação às obras, a gente falou do conjunto habitacional Parque Bitaru, que sem dúvida, vai ser um marco quando da entrega. Feita a licitação, em quanto tempo o senhor acredita que esses imóveis estejam disponíveis para ser entregues a quem tanto precisa? Nós queremos, Nathalie, assim como os outros conjuntos habitacionais da cidade, dar uma rapidez, né, enorme aí na entrega dessas habitações, porque São Vicente tem um déficit habitacional grande. Então, nós, quanto mais rápido entregamos, mais rapidamente a gente tem acesso a outras linhas de financiamento para novas construções. Em São Vicente, nós temos aí o Tancredo, que está prestes a ser entregue. Nós estamos só esperando a confirmação da entrega por parte do Ministério das Cidades e pelo Governo do Estado. Parece que no dia 20 a gente está entregando lá as unidades do Tancredo. Exatamente. Entregaremos ali já uma parte dessas habitações. Depois nós temos ali no Catarina de Moraes outras unidades que no comecinho do ano a gente já quer entregar uma parte delas também. E aí nós temos o Bitaru, que nós precisamos retomar. O edital vai ser lançado por esses próximos dias. Com o início do Bitaru, com a retomada do Bitaru, a gente também vai conseguir retomar o do Rio Branco, que também está parado, são outras unidades lá que ainda podem ser entregues. Conseguimos recentemente recursos também no Ministério da Cidade para iniciar novos empreendimentos em São Vicente, temos novas áreas indicadas. Então, o projeto de habitação, nós temos ali uma dinâmica muito grande. Entregamos já agora, há 2 meses atrás, o Penedo Primavera, foram 500 unidades lá, 400 e poucas unidades. Isso tudo é muito positivo para a cidade, a gente precisa fazer essa movimentação. Mas o principal ponto ali no Parque Bitaru não é só a retomada do conjunto habitacional do Bitaru. É a revitalização de todo o entorno que a gente vai fazer. Nós estamos pegando o teatro que estava parado, negociamos lá com o Estado, com o DAD, colocamos num parcelamento o que já tinha sido feito ali dentro da parte do teatro, de outros recursos do DAD, e nós estamos agora levando a rodoviária, a Guarda Civil Municipal para lá. No centro de convenções a gente vai fazer um terminal de transporte urbano, a gente vai estar levando para lá um centro... Vai deixar de ser fantasma, né? Vai deixar de ser aquele fantasma, aquela coisa abandonada. Levando para lá a Secretaria de Educação, Secretaria do Desenvolvimento, outras secretarias. Vamos montar lá um centro de inovação e tecnologia
que veio um recurso do governo do estado também. Então a gente vai conseguir dar uma mexida naquele entorno todo, com uma nova pavimentação, nova iluminação. Fica inclusive atrativo, né? Totalmente. Vamos manter atrativo. aquele anfiteatro que tem capacidade para 1.200 pessoas. Então, aquilo que talvez a gente nesse momento, né, gostaria de fazer no teatro, a gente vai fazer no nosso anfiteatro. Ali tem uma capacidade bacana, um passo de cada vez, fazendo diante daquilo que eu falei no início, fazendo algo que a gente tenha condições de manter, que a gente tenha condições de dar sequência. Porque não adianta só construir, precisa custear, né? Exatamente. Então, o teatro hoje, para fazer, para terminar, eu precisaria colocar lá 8, 9 milhões. Não tem esse recurso. Estou colocando 300 mil lá, estou dando vida para o espaço, revitalizo aquele espaço com recurso próprio, recurso economizado por toda a secretaria, ou seja, os resultados começam a aparecer com uma administração responsável. Sem dúvida nenhuma. Secretário, como é que foi, falando em administração responsável, uma questão que gerou bastante polêmica foi a questão do reajuste do IPTU. Sim, né? A população questionou bastante. Como é que foi pensado e como é que foi estudado esse reajuste? Sim, é que na verdade assim, é que houve assim uma certa confusão da forma como foi aplicado, né? Existia uma lei que corrigia a planta genérica de 2010. Então essa lei já estava vigente e ela vinha sendo aplicada a redutores anualmente. Então a nossa correção foi no limite da inflação, foi de 1,6, né? Então o que houve foi a aplicação da planta genérica. Só que com a aplicação da planta genérica ia-se ter um valor exorbitante. Então o que o prefeito fez, através de uma medida, através de uma lei, ele aplicou um redutor de 15%. Então naqueles imóveis em que o aumento da planta, né, do valor venal do imóvel seria maior, ele limitou a 15%. Então não houve aumento do imposto em si, mas sim do valor venal do imóvel. E isso foi basicamente em terrenos, né? Esse maior aumento da planta foi nos terrenos. Existem muitos terrenos em São Vicente? Existem muitos terrenos. Existem muitos terrenos na cidade. E é importante, só reforçando isso que o secretário Jefferson está falando, às vezes as pessoas elas propagam de maneira irresponsável. Determinadas coisas. E o pior... De forma proposital, né? De maneira maldosa. Isso. E elas têm que também sofrer consequências quando fazem isso. Claro. Porque quem usa de má fé para poder passar uma notícia que não é verdadeira, ela tem que sofrer as consequências. Então nós estamos também tomando as medidas necessárias, as medidas cabíveis, porque o tempo inteiro nós explicamos e as pessoas elas querem contra-argumentar com mentiras para poder fazer com que as pessoas sejam levadas ao engano, para falar para as pessoas que elas não devem pagar o IPTU, tal. Muito pelo contrário, São Vicente está dando o maior desconto na cota única. Nós estamos fazendo agora uma série de premiações para quem tiver adimplente, para quem estiver pagando o seu IPTU em dia. Ou seja, a gente quer trabalhar lado a lado com a população. A cidade de São Vicente tem uma dependência muito grande do IPTU. A gente não pode brincar com essas coisas, a gente não pode ser irresponsável a ponto de falar para as pessoas não pagarem o IPTU. Imagina. A gente está falando de uma arrecadação, de algo que compromete no serviço de saúde, com vida de pessoas. Então a gente precisa trazer, e essa oportunidade que você nos dá de esclarecer isso é muito importante. A nossa preocupação não foi de um aumento, mas sim de criar redução. E sim de criar um teto, de um achatamento de algo que se a gente não fizesse, o IPTU das pessoas teria uma correção por conta da planta genérica, por conta da planta de valores, de uma maneira absurda. Ou aí seja, sim, né? Aí sim teria uma justificativa para as pessoas falarem. Então, a inflação de 1,6 está sendo respeitada, é o que nós estamos dando, e aí a gente estabeleceu esse teto de 15%, que alguns imóveis não chegarão, né, a esses números aí, por conta disso, porque já estão atualizados. Então, é uma planta genérica, ou seja, isso não é de uma maneira linear, mas flutuante. O IPTU, quando a gente fala de correção de 1,6, aí é linear. Foi linear, sim. Essa é a confusão, que eu não sei se por ignorância ou se de má fé, viu? Às vezes as pessoas também, elas querem entrar em searas que não sabem discutir, não têm capacidade de discutir, aí se confundem. Eu talvez prefira acreditar que não é má fé, mas que é ignorância, falta de conhecimento da pessoa que tenta propagar isso de maneira mentirosa. Por isso que é importante a gente estar sempre cercado de gente que de fato entenda do que está falando, né, exatamente. Prefeito? E chegamos ao último bloco do programa. Hoje estão comigo na bancada o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e o secretário de governo da cidade, Jefferson Teixeira. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988 779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo.
Eu abro este bloco, dando espaço para a participação do telespectador, porque tem uma pergunta. Pode pôr na tela, por gentileza? É o Alex Martins, de São Vicente. O que o prefeito acha sobre a Guarda Municipal andar armada e o que pretende fazer pela segurança pública? A gente sabe que segurança pública é um atributo do Estado. No entanto, os moradores estão na cidade e a administração não pode se eximir dessa responsabilidade. É verdade. Eu sempre falo que, embora seja uma atribuição do Estado, a questão da segurança, o município tem muito a fazer. Nós temos que melhorar a iluminação, nós temos que urbanizar as praças, nós temos que fazer uma série de medidas como questão de colocação de câmeras de segurança para fazer o monitoramento, até mesmo investimento na área social, que eu sempre insisto também, como esses programas, esses projetos GEPOM, Tripulantes do Futuro, ETECRE, Univesp, todas essas frentes, né, que acabam criando uma rede protetora. Você tira as crianças da vulnerabilidade social. A gente tira da vulnerabilidade, a gente reduz esses números de violência dentro da cidade e esse é o nosso trabalho que temos feito ao longo, né, desse ano e que a gente quer retomar para os próximos anos também. Agora, a questão do armamento da guarda é uma tendência. Nós estamos trabalhando na construção dessa ideia, nós estamos mandando alguns projetos para a Câmara, para que possam, né, serem aprovados, serem apreciados pelos vereadores, para que a gente possa caminhar nesse sentido. Mas para fazer isso a gente tem que preparar a guarda, a gente tem que dar instrumentos para a guarda para ela estar preparada para ir para a rua armada. Não é simplesmente dar uma arma e ponto final, e sem preparar, sem qualificar, sem dar também a proteção ao guarda como a gente precisa fazer. Então é um processo. E esse processo está sendo discutido e construído dentro da cidade. E é um processo cheio de detalhes, né, secretária? Sim, tem que ser construído com responsabilidade, né? Algumas cidades, a maioria das cidades tem dado certo, né? Mas tem que ser gradativo, né? Não dá para do dia para a noite você armar a guarda. Existem instrumentos legais que têm que ser discutidos, cursos preparatórios e a parte do custo, que é o mais, nesse momento, assim, nós temos que agir com responsabilidade. Prefeito, o ministro da Saúde esteve em Santos e sugeriu, para uma melhor gestão dos recursos destinados à saúde, a criação de um consórcio. Como é que o senhor enxerga essa sugestão? Extremamente bem-vinda essa ideia do ministro. Acredito muito que quando a gente faz esse consórcio, a gente consegue, né, diminuir o custo das operações dentro, né, da área da saúde, especificamente nesse caso. Precisamos nos esforçar para isso. Existem vários ingredientes, vários elementos a serem discutidos pelos 9 prefeitos. Né? Não dá simplesmente para a gente, de um dia para o outro, criar um consórcio e vamos tocar. Cada um tem sua demanda, cada um tem suas dificuldades, seus desafios financeiros. Então a gente precisa ter muito pé no chão para poder fazer essa discussão. Mas precisa caminhar nesse sentido a região. A região é uma região forte, uma região... Um diálogo metropolitano, exatamente, né? Que precisa não só na questão da saúde, mas em várias outras frentes. A gente tem que estar unido, a gente tem que fazer essa discussão, uma discussão, né, propositiva, uma discussão que a gente deixe de lado as vaidades, que a gente deixe de lado os interesses pessoais, dos interesses, para a gente poder fazer uma discussão mais ampla, seja na área da segurança, do trânsito, seja na área da saúde, seja na área do turismo, que a gente precisa. Hoje a gente fala muito do turismo, mas se a gente não tiver com um trabalho forte dentro da região, a gente vai ter dificuldade. A gente tem que vender um pacote aqui que seja integrado, composto exatamente integrado, pelas cidades, né? Com oportunidade do camarada ficar 2 dias no Guarujá, 2 dias em Santos, um dia em Praia Grande, um dia em São Vicente. Ter atrativos, né? Exatamente. Se ele vem só para São Vicente, ele fica 2 dias lá, já viu tudo, ou vem para Santos da mesma forma, tal. Então a gente tem que conseguir ter um pacote, a gente tem que conseguir fazer esse trabalho, né, de uma maneira metropolitana, discutida, até pensada. Até para atrair o interesse das operadoras de turismo, exatamente, né? Para que a gente possa ter um pacote oficial dentro do município, não algo que as cidades ali se organizam, mas como um produto de fato para a gente poder vender e trazer, né, o desenvolvimento econômico da nossa região. Voltando a falar um pouquinho mais de saúde, as parcerias público-privadas, algumas cidades já têm adotado essa alternativa para diminuir o tempo de espera na fila, diminuir o tempo de espera de cirurgias eletivas. São realmente... É uma ferramenta, é uma saída para minimizar os desafios que existem na saúde, prefeito?
E nós temos trabalhado nesse sentido para que a gente consiga, principalmente na questão de algumas cirurgias, em determinadas cirurgias que nós temos muita dificuldade por conta do nosso quadro, por conta de uma série de questões, então a gente tem que trabalhar nessa linha. Até mesmo para equipamentos a gente precisa, né, pensar nisso, porque os equipamentos da saúde são caros e eles precisam estar dentro de uma modernidade que muitas vezes a prefeitura não tem condições de construir. Então a gente chama a iniciativa privada, a gente através dos chamamentos tal, a gente vai estar fazendo isso, a gente vai estar conseguindo dar um incremento na saúde através dessas parcerias. Então, sou totalmente adepto, temos trabalhado nesse sentido, não só na saúde, mas em muitas frentes. O Jefferson hoje é responsável lá, né, pelas licitações, por toda essa parte, né, que envolve a contratação, tudo. Então, diante disso, a gente vai trabalhar muito para que nos próximos anos a gente consiga atrair a iniciativa privada para São Vicente, junto com o nosso jurídico, né, Jefferson, que é muito importante para também respaldar todas essas ações, para que a gente consiga ter as garantias necessárias para poder também fazer com que o parceiro venha se sentindo protegido, respaldado. Tem a segurança jurídica, isso, né? Exatamente. Tem a segurança jurídica de investir. Que não seja responsabilizado, né? Exatamente. A gente tem mais uma pergunta na tela, pode pôr, por favor? Marcos Pereira, prefeito, existe alguma possibilidade de trazer alguma indústria para a área continental? Era aquilo que nós falamos quando discutimos o ISS. Sim. Está pronto, né, prefeito? É verdade, está pronto, quero fazer isso, acredito que essa é uma necessidade para a área continental, nós precisamos conseguir fazer... Desenvolver aquela região, exatamente, com que as empresas elas venham para a área continental, que a gente consiga trazer as indústrias para gerar emprego, para poder melhorar a nossa economia, porque quando uma empresa dessa vem, uma indústria vem, a gente melhora os acessos, a gente melhora toda a malha viária, a gente consegue dar toda uma cara nova para aquele local. E especificamente a área continental é um local que a gente tem assim, um carinho muito grande, a gente tem um compromisso. É uma outra cidade dentro de São Vicente. É uma outra cidade, são quase 150 mil habitantes que a gente tem lá e que a gente precisa superar essas dificuldades que existem lá. E a gente só vai fazer isso se a gente conseguir dar uma incrementada na questão financeira da área continental. E com isso a gente precisa gerar emprego e atrair as indústrias, as empresas para a área continental. É gerir o setor público no ritmo da iniciativa privada. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser assim. Esse é o desafio da gente para a área continental. A gente tem pouco mais de 3 minutos e, diferente dos anos anteriores, para o turista que vem para a região da Baixada Santista, São Vicente vai ter uma larga programação de temporada de verão, né? É verdade. E os secretários, eles brincam lá e melhor ainda é que sem custo nenhum. Custo zero. Diz que eu tô feliz. Tudo é custo zero. Diz que eu tô feliz lá, porque o tempo inteiro eu fico apertando e chorando para eles não gastarem muito, para a gente poder ter muito controle nos nossos gastos. Então a gente começou com uma decoração de Natal, com alguns atrativos aí para o Natal que nós estamos fazendo. Vamos ter os shows na cidade, serão 9 shows na cidade. Esses shows, todos eles sem custo nenhum, sendo que ainda 2 desses shows são ofertados para a municipalidade, tanto da virada de ano, que é o Melanina Carioca, como também do dia 22 de janeiro, que é do aniversário da cidade, Sandra de Sá. Então, ingressos gratuitos, troca de 1 quilo de alimento, teremos a encenação, teremos diversas atrações culturais e esportivas nas 2 arenas, tanto da encenação como também na arena dos shows. Então tudo isso é muito positivo. A cidade tem que olhar para frente, a gente tem que trabalhar muito buscando solucionar os problemas, sejam eles na educação, na saúde, na questão da malha viária, para tapar buraco, para fazer asfalto, que tudo isso já iniciamos agora em dezembro, porque conseguimos recursos importantes, então a gente está pavimentando vias importantes, a Penedo, Galeão Coutinho, várias outras ruas a gente está fazendo esse trabalho de pavimentação, mas a gente também precisa fazer festa, a gente precisa entender que o turismo, entender que por trás da celebração, da festa, o turismo é uma importante ferramenta de geração de emprego e de alavancarmos a economia do município. Então, com certeza, com esses atrativos todos, a gente vai conseguir ganhar em todos os sentidos. Prefeito, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui conosco, a sua disponibilidade de estar conosco, falando à população de São Vicente, porque eu acho que essa é a função do gestor público, do verdadeiro gestor público, é prestar contas. Parabéns pela condução, sucesso em 2018, que no fim do ano que vem a gente tenha mais novidades e melhores, um cenário ainda melhor
para quem mora em São Vicente. Muito obrigada. Obrigado você, Nathalie. Quero me colocar sempre à disposição aqui. Mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou, desejar boas festas, Feliz Natal, boa entrada de ano, né, com muita paz, prosperidade e me colocar à disposição aí sempre. Beijo grande no coração do Bom Dia Baixada, que tem feito um grande sucesso lá na nossa cidade, aqui na região, né, muito bem conduzido por você. Muito Parabéns. Obrigada. Secretário, sucesso em 2018, parabéns pela condução das licitações e pela responsabilidade, porque é aquilo que nós falamos o programa inteiro. Não adianta a gente dar se a gente não sabe como depois vai pagar a Exatamente. conta. Parabéns, um bom 2018. Obrigado, Nathalie, obrigado a todos que nos acompanham. E espero que no ano que vem possamos voltar aqui e trazer novas notícias e para a cidade e para o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!